Eu tenho essa questão da recuperação judicial. Já tem um monte de SAF em recuperação judicial. Tem gente lá dentro do Vasco, por exemplo, botou dinheiro para emprestar, porque o Vasco não tinha como pagar a conta, como o presidente que trabalhou comigo, Jorge Salgado. Vou dar um exemplo aqui. Ele emprestou 30 pro Vasco e vai receber 3 em 10 anos. Lembra? Lembra dele? Alexandre Pássaro apareceu! Poxa, Tiagão, não vamos acabar com esse clima, irmão. Olha só você, tá bem, fez a barba. Olha o pagodão que tá rolando aqui na rua. Lembra da gente se amando embaixo do chuveiro, vendo o banheiro e não dá. Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar. Pegando fogo, a ponto de nos incendiar. Deixa queimar, deixa queimar. Que isso, mas eu até arrepia. Vascão, bem, terceiro melhor no retorno. Ryan voando baixo. Pagode. Ah, que isso, família. Ô vida boa. Ô, que vida boa. É isso, claro. Tiagão, você a gente merece mais. Vamos caminhar. Vamos em busca disso, família vascaína. E de forma nenhuma eu quero acabar com esse clima. Agora, fazer o Salgado de alguma maneira, cara, inocente nessa resenha, coitado nessa história, aí não dá. Aí me pegou demais. E ainda mais que agora saiu aí uma informação sobre o Josh. Ah, família, aí me pegou. Lá ele. Rapidamente a gente vai trocar uma ideia sobre isso e vai continuar falando de coisas positivas. Mais uma vez aqui eu quero destacar o Léo Jardim. Tava vendo também aqui o áudio do VAR. Aí não é tão positivo, né? Vamos trocar uma ideia sobre o Hugo Moura novamente e destacar aqui mais uma vez Ryan. Separei aqui uma galera falando do Ryan, cara, muito bacana pra gente acompanhar. Tem torcedor do Sport, tem torcedor do São Paulo, tem torcedor do Botafogo, tem torcedor do Flamengo. Família do céu, tá bom demais isso aqui. Obrigado, Ryan. Olha essa foto aqui. Olha essa galera aí. Poxa, dá assim aquela inveja, né? Pô, tô aqui, em Queimados, Baixada Fluminense. Como eu queria estar aqui também. Papel colorido no bolso, com o Ryan, com o Barros, com o Nuno. Aquela onda. É isso, família. Chega aí para o terceiro vídeo no canal Vasco em Família, naquele pique, com muita resenha. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. Antes de mais nada, deixa eu passar, o Alexandre Pássaro, que estava participando, né, de um canal. Eu já até coloquei um corte aqui do profissional lá falando sobre a SAF do Vasco, esse desconto. E aí o Alexandre Pássaro comentou um pouco sobre essa recuperação judicial do Vasco. Olha só. Eu tenho essa questão da recuperação judicial. Já tem um monte de SAF em recuperação judicial. Tem gente lá dentro do Vasco, por exemplo, botou dinheiro para emprestar, porque o Vasco não tinha como pagar a conta, como o presidente que trabalhou comigo, Jorge Salgado. Vou dar um exemplo aqui. Ele emprestou 30 pro Vasco e vai receber 3 em 10 anos. E eu entendo que isso é o jeito de fazer o clube sobreviver. Mas eu discordo a partir do momento em que você tem um deságio aqui de 90%, e contrata um jogador aqui e paga 2,5 milhões. Quando uma empresa está em recuperação judicial, ela tem uma série de regras a cumprir. A recuperação judicial no futebol não tem regra para cumprir. Então eu acho que isso está muito errado. E eu não digo só do Vasco, eu digo como figura jurídica. Tá aí, antes de comentar um pouco sobre essa declaração aí do Alexandre Pássaro, tá aí, família, ó, a matéria do GE. Ex-dono da SAF do Vasco, Josh é denunciado por fraude e conspiração nos Estados Unidos. Josh, sócio da 77 Partners e ex-dono da SAF do Vasco, foi denunciado por fraude e conspiração na Justiça dos Estados Unidos. Promotores americanos afirmam que o empresário prometeu mais de 350 milhões de dólares em ativos como garantia a credores, mesmo sabendo que a 777 não tinha o patrimônio. O americano também foi acusado de usar dinheiro de credores para fins diferentes daqueles para os quais havia prometido, incluindo a compra de participações em times de futebol e despesas relacionadas a uma companhia aérea da qual a 777 era dona. Então tá aí. Além disso, eu vou repercutir aqui com vocês, né, que o empréstimo que a Crefisa fez está tudo certo, né? O Vasco vai pegar esse dinheiro, mas, né, a Justiça vai de olho, né? De que maneira o Vasco vai utilizar esse recurso? Tá aí, ó. Justiça exige prestação de contas do Vasco sobre empréstimo de 80 milhões. Após a autorização do financiamento DIP, a juíza Caroline Rossi Brandão Fonseca determinou que o Vasco
e Vasco SAF deverão prestar contas detalhadas sobre o uso dos recursos. O clube terá que apresentar relatórios à administração judicial, ao Ministério Público e à própria Justiça, mostrando como e onde cada parcela será aplicada. O objetivo é garantir transparência total e impedir que o dinheiro seja usado fora das despesas essenciais. Essas despesas incluem folha de pagamento, custos operacionais do futebol, tributos, compromissos administrativos. A medida aumenta a fiscalização e o controle do processo, protegendo credores, investidores e o próprio clube. O Vasco ganhou o fôlego financeiro que precisava, mas agora terá que mostrar cada centavo gasto, sob acompanhamento direto da Justiça. Tá aí. Assim, família, a gente tá, né, eu sou leigo, eu não entendo muito bem, a gente tá vendo algumas situações aí que o Vasco vai ter que acertar, né, em relação a essa recuperação judicial, só que ainda assim é um momento bem delicado, né, do Vasco. E aí você pega essa opinião, né, do Pássaro, e assim, nada contra, tá? Nada contra o Pássaro, eu sei que ele fez um trabalho de merda no Vasco, mas até que ponto, né? É uma condição da gestão, ou realmente ele que é fraco, porque depois do Vasco eu não lembro dele ter trabalhado em nenhum outro lugar não, né, cara? Não sei. Então, assim, eis a questão, né? Eu tenho uma teoria da conspiração em relação àquele ano, né, que o Vasco permaneceu na Série B. Eu acho que esse era o objetivo da gestão, né? Vocês podem até me criticar e falar, Tiago, que é isso? Eu acho que era o objetivo do Jorge Salgado, permanecer com o Vasco na Série B para acelerar, né? Para criar na cabeça do torcedor aquele sentimento de urgência em relação a qualquer bosta, a qualquer merda que fosse parar no Vasco em relação a comprar o futebol do Vasco. E de fato foi isso que aconteceu. Quando você vê aqui nessa matéria do GE dizendo que os caras não tinham patrimônio, garantia de nada e tudo mais, poxa, eu lembro de destacar aqui no canal o Osório com a seguinte fala: a 777 vai chegar no Vasco e não tem aqui nenhum aventureiro. Todo o dinheiro que o Vasco precisa está nos cofres da 777. O Vasco vai brigar pelo Brasileirão, pela Copa do Brasil, pela Libertadores, Mundial de Clubes. Em um ano e pouco, a empresa faliu e deixou o Vasco na merda. Então, assim, aí não dá, né, para um cidadão desse tentar colocar o Salgado numa figura, poxa, coitado do Salgado, colocou 30 milhões no Vasco e agora só vai pegar 3 milhões. Ué, pássaro. Ué, irmão. Era pra ele não receber nada. Porque se ele tivesse um pouco mais de respeito, é porque a gente não tá assim da situação que acontece lá no Bahia, Grupo City. Eu vejo muita gente reclamar, né, teria que acelerar, investir mais dinheiro, mas é uma empresa que tem uma ideia, que tem um projeto. Pode ser de longo prazo, mas tem, né? Atacaram as dívidas. Então, se tivesse escolhido aí um dono, uma empresa, que pudesse tratar essa situação do Vasco com responsabilidade, isso não estaria acontecendo. Dinheiro novo, vamos ver como a gente pode organizar aqui, né? Tem desconto ali e aqui, vamos acertar toda essa situação. E não, colocou uma empresa que queria brincar no Vasco, para não falar outra coisa. E aí o ponto que, assim, me incomoda bastante, por isso que eu falo aqui, né, do Chiliquento Dias, do Chiliquento Rocha, que sobre essa situação da venda do Vasco, oxe, e quando a 77 estava à frente do Vasco também, oxe, e depois que o Pedrinho assumiu, meu Deus, mudou a postura. Agora, família, quando você pega detalhes, assim, que esses caras não comentavam, por exemplo, o Edmundo veio numa live, no canal dele, né, um tempo atrás, e falou que o André Sanches, não é isso? O ex-presidente do Corinthians, falou: Edmundo, vocês vão acertar com a 777? Esses caras, né, entraram aqui em contato com a gente, né, a possibilidade de virar SAF, a gente fez uma pesquisa rápida, opa, vai dar merda lá. Ele falou para Edmundo: vocês vão entrar numa furada, hein? O Cruzeiro recusou a 777. E como nenhum jornalista com um canal gigante falou sobre isso. E tá aí o cara, né, difícil, família. Então o Jorge Salgado não é inocente, pássaro, com todo o respeito. Ele ajudou a afundar o Vasco. Por isso, estava até comentando com um amigo agora há pouco, né? Ele falando da segunda janela, do Pedrinho e tudo mais. Cara, sempre mantive aqui o meu pé no chão pelas gestões que passaram no Vasco, por esse período difícil, né, que o Vasco está vivendo com a 777. E eu entendo, sempre tive esse entendimento que não é nada fácil. Não seria fácil para qualquer um que estivesse à frente do Vasco. Mas com um pouco de carinho, né, com responsabilidade, né, tendo esse amor pelo clube, vai errar, vai acertar, mas, cara, é como ele falou, não vai ter sacanagem no Vasco. Não vai ter sacanagem no Vasco. E a gente está vendo, mesmo, né, ali num período de turbulência que o Vasco passou recentemente, a coisa está caminhando, né, graças a Deus. E eu espero que ele possa ser coroado, né, com o título, assim, né, como o rival no início daquele processo de reestruturação, mesmo com o time ali limitadíssimo, conseguiu ganhar uma Copa do Brasil. Poxa, se Deus quiser, isso vai acontecer com o Pedrinho também, né, na Copa do Brasil desse ano. Difícil? Mas o Vascaíno pode sonhar sim, família vascaína. Vamos seguir
a nossa resenha, deixa eu comentar aqui com vocês rapidamente sobre o áudio do VAR. Eu acho que, né, não sei se é Guarizo, né? Ele até tentou ali de alguma forma, não foi, sei o quê, e aí teve um outro na cabine que falou, não, tem que analisar aqui porque tem um contato sim e tudo mais. E eu fiquei muito na dúvida porque eu achei que o pé do Hugo Moura pegou assim de lado, cara, ele não pisou. Mas eu não consigo ter a certeza ainda, pelas imagens que eu tava vendo. De fato, eu fiquei assim, tô na dúvida ainda, mas é aquilo que muita gente falou, né? Ele foi irresponsável, não precisava entrar dessa forma, poderia ali cercar o cara, né? Cercar e depois tentar roubar a bola e não entrar aqui dessa forma. Correu um risco desnecessário, uma jogada no meio campo, foi expulso e ainda bem que o Vasco conseguiu, né, a vitória. Já debati aqui com vocês, né, sobre a situação do Hugo Moura ser titular ou não, foi no segundo vídeo. Entendo que nesse jogo contra o Fluminense deve ser ali o Tietê e o Barros e o PH voltando para dele. Me preocupa um pouco, né, porque a gente viu nesses jogos que o Tietê jogou, a fragilidade que o Vasco tem no setor de meio campo, nos jogos contra Palmeiras e Vitória. O Tietê é muito bom de bola, mas não tem pegada, e aí você acaba ali com o Coutinho, Tietê, isso fica difícil. Então, vamos ver, né, família? Mas eu entendo a galera que critica bastante aí o Hugo Moura, porque nessa temporada tem errado demais. Vou até pegar um gancho do amigo. O Vasco, né, na temporada que vem, precisa sim, cara, olhar para um segundo volante que possa trazer saúde, condição física, claro, qualidade técnica para encostar na frente, para ser esse elemento surpresa, já que a gente vê que o Barros e o Hugo Moura não têm essa condição. Porque o Hugo Moura realmente é um dos jogadores que também, né, tem que dar linha na pipa. Tá fazendo uma temporada bem irregular. Não faz assim todas as partidas horrorosas, tá? Foi muito bem contra o Cruzeiro, eu achei que ele foi muito bem contra o Flamengo. Então tem partidas que ele, né, joga em alto nível, mas tem outras que, né, contribui com essa cagada aí fica difícil, né, família vascaína. Léo Jardim, vou passar aqui, né, alguns lances do Léo Jardim que eu tava vendo na TNT, né? E o Léo Jardim, família, é aquilo, né? Um amigo me cobrou ontem no vídeo, poxa, Thiago, não fala mal do Léo Jardim, porque hoje ele salvou. E eu expliquei pra ele, não, eu concordo contigo, cara, eu só tô pontuando aqui porque o Léo Jardim é um grande goleiro, né? Mesmo ali no jogo contra o Vitória, ou em outros jogos, eu passo pano pro Léo Jardim, porque, né, os erros que o Léo Jardim, ele comete, eu vejo outros grandes goleiros cometer. O Everton, por exemplo, contra o Juventude, foi sair, né, acertou a cara do zagueiro do Juventude e tomou o gol. O Lucão, que passou pelo Vasco, tomou um gol ontem assim, né, contra o Palmeiras. Entre outros, né, cara, o Rossi, do rival, recentemente ele foi criticado, né, naquele gol que ele tomou contra o Estudiantes, né? Então, assim, faz parte, cara. As falhas fazem parte do trabalho do goleiro. Mas o Léo Jardim, ele tem muita moral, muita moral. 23 oscilou, 24 pegou demais. Esse ano teve uma falha ou outra, mas, assim, o saldo, na minha opinião, é muito positivo. O Vasco tá na semifinal da Copa do Brasil com o Léo Jardim, pô. Lá contra o Operário, ele salvou. O Vasco teve uma cobrança que tá eliminado da Copa do Brasil e ele pegou, pô. O saldo é muito positivo. Quanto dinheiro o Léo Jardim já botou no bolso do Vasco desde o ano passado? O saldo é muito positivo. Só que ele precisa melhorar. Ele precisa melhorar essa saída de bola. Porque é o que eu falei. O argumento que eu utilizei aqui com vocês foi que ele não é um cara que está pressionado no Vasco. Poxa, errar, vai sair. Tem um reserva que tá ali pedindo passagem. Não é o caso. Não é o caso. Ele tem moral. O Coutinho saiu, deu a abraçadeira de capitão para ele. É um dos líderes do elenco. Então, se tem alguém, né, que pode arriscar, é o Léo Jardim. Então ontem, assim, diversos lances dava pra ele encaixar com segurança e dava soco e assim, cara, é difícil. Mas, no final de tudo, claro, né, salvou o meu ponto aqui, né, pra que ele possa melhorar e, poxa, se Deus quiser, também disputar uma Copa do Mundo, que eu acho que ele tá no páreo. Mas, né, em momentos de falha, eu sempre tô chegando aqui falando com vocês que é um grande goleiro e ontem comprovou isso, mostrou isso e ajudou demais a colocar 3 pontos na conta do nosso Vascão, família vascaína. Vamos reagir aqui agora essa galera falando do Ryan pra gente finalizar mais um vídeo. Se liga só. O Vasco venceu, chegou a 36 pontos. Porra, não vou negar pra vocês que hoje, meu irmão, foi bom ver o Vasco ganhar do Fortaleza, viu? Porque tem um tal de Adriano Eletricista aqui que aparece toda hora na live pra me irritar. Você tem que ser mais íntegro com seus comentários. Seja honesto. Tá de sacanagem, toma vergonha na cara, meu irmão. Toma vergonha na cara, velho. Só passa esse recado pra você. Mas hoje você não vai aparecer não, né? Hoje você não vai aparecer não, né? Vai ficar calado, quieto na sua. Sabe que está sem palavras. Eu sempre tava com a razão. É a análise correta de jogo, rapaz. Tu é que tem que tomar vergonha na cara. Bom, o Vasco venceu do Fortaleza por 2-0 e agora subiu pra 9ª colocação.
tá acima do Bragantino, passou o Ceará também com 36 pontos na tabela. E sim, o Vasco hoje ele tem que mirar a pré-Libertadores. Acabou o discursinho do o Vasco briga pra não cair. O Vasco tem que chegar a 45 pontos. Não, o objetivo do Vasco é a pré-Libertadores, pela razão óbvia. Primeiro, o Vasco tem time. Diferentemente do Ceará, eu sei que a torcida do Ceará não vai gostar de ouvir isso, mas é a realidade. O Vasco tem um time, pra mim, muito melhor do que o Ceará e automaticamente um elenco também muito melhor do que o Ceará. O Vasco tem time e tem mais bola do que o Ceará. Pra você olhar e falar, pô, dá pra projetar o Vasco brigando pela pré-Libertadores. O Ceará não tem time, nem bola, ou pelo menos não mostrou isso até o momento no campeonato, pra você falar, vai pegar vaga na pré-Libertadores. Pelo menos eu não consigo olhar dessa forma. Respeito quem olha, respeito quem acha que o Ceará vai pra pré-Libertadores. Pode ser que conquiste. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Mas eu consigo olhar pro Vasco, consigo olhar pro time do Vasco e tem um Ryan, que pra mim é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Esse cara carrega o Vasco nas costas, pô. Todo jogo ele é extremamente decisivo. O gol que ele fez hoje contra o Fortaleza é surreal, tá, gente? O gol que ele faz hoje na jogada de transição é absurdo, pô. Ele tá sozinho aqui, sozinho. Ele ganha na velocidade e atropela o zagueiro do Fortaleza. Atropela, passa com facilidade e chuta e faz 1-0. Velho, não tem aquela narração de Jorge Igor, quando o Cristiano Ronaldo tava no Manchester United, mete gol e tal, e decide pro Manchester United lá fora de casa contra a Atalanta. Pode chamar a família Glass, não sei o que e tal, ele decide, eu estou aqui. Porra, dá vontade de botar a narração de Jorge Igor, porque o que esse garoto joga é bizarro, assim, é bizarro. É um dos melhores jogadores pra mim do Campeonato Brasileiro. Se tu tira a Ryan daí, o Vasco teria uns 10 pontos a menos. É surreal. Mano, sem clubismo, esse moleque do Vasco, esse Ryan, joga para um cacete, irmão. Combinação de força, velocidade, chute, forte. Esse filho da mãe tem tudo, cara. Ele tem tudo, cara. Repara no gol. Repara no gol. Mano, não é qualquer jogador que dá um pique desse aqui, não, irmão. Não é qualquer jogador que dá um pique desse aqui, irmão. Um chute desse. Tá? Esse moleque é diferente. O Ryan, sozinho, com foguete. Mano. Golaço, mano. O moleque tem um foguete na bunda, mano. Cê é louco. O moleque foi protagonista do contra-ataque agora, sozinho. Pegou a bola, ele é o melhor jogador do Vasco disparado. Ele joga demais, mano. Fortaleza 0, Vasco 1. Deixou o moleque com maior liberdade. É louco, ele tem mais estimação. Sabe o que ele me lembra? Ele me lembra do grafite. A gente viu ontem, pessoal, o Ryan, né, acabando com mais um jogo do Vasco da Gama. O Vasco estava com um jogador a menos contra o Fortaleza. O Ryan marcou mais um golaço, indiscutível, na minha opinião, o melhor jogador sub-20 do Campeonato Brasileiro. Revelação do Campeonato Brasileiro, mas tem um adendo. Né? O Ryan teria sido convocado para a Copa do Mundo Sub-20 pelo Ramon Menezes para jogar pela seleção brasileira e estaria perdendo, né, alguns jogos, teria perdido ali uns 4 ou 5 jogos com a camisa do Vasco, né? Ainda mais se o Brasil tivesse passado, e talvez com ele tivesse passado, né? Porque ele marcaria gols por lá. O Vasco não liberou. O pessoal, mas o Vasco só está disputando a Copa do Brasil, podia ter liberado? Não. O Vasco estava querendo se afastar ali mais na zona, agora está querendo beliscar ali uma vaga no G8, no G6, ao contrário do Botafogo, né? Com o aval de David, de John Textor, o Botafogo topou, né, liberar o Montoro, porque o Montoro queria realizar o sonho, né, de jogar pela seleção argentina uma Copa. Beleza que é o desejo do cara, mas eu acho que tem que prevalecer também o investimento do Botafogo. Pagou quase 10 milhões de euros no jogador. As ambições do Botafogo, que precisa desesperadamente para aspectos financeiros ir para a Libertadores, mas o Botafogo foi lá e liberou, mesmo sem ter nenhum meia. Resultado, além dele ter perdido jogos importantíssimos, o Montoro no último jogo que ele participou com a camisa da seleção argentina na Copa Sub-20, quebrou a clavícula e pode perder o restante da temporada, né? E tá aí. Ontem a gente viu o Botafogo com uma carência produtiva, criativa absurda, né? As últimas vitórias do Botafogo foram todas em detrimento justamente da produtividade do Montoro. Mas no Botafogo funciona assim, né? É tudo solto, é tudo uma zona, né? Tá liberado para fazer o que você quiser, para jogar pela Argentina. E o que o Botafogo precisa desfrutar dele nesse momento, já foi. Tá aí, família, fiz dessa forma porque eu pretendo voltar aqui mais uma vez. 4 vídeos no dia. Que isso, Thiagão? Vasco merece. Isso, vamos! Família, e assim é mais rápido, tá? Do que reagir. Mas, assim, o ponto que eu quero destacar em relação a tudo isso é uma resenha que eu venho tendo com vocês, né? Que o Vasco, né, tava precisando potencializar outros jogadores, sabe? E o Ryan é um deles, né? Você vê o olhar do rival hoje para o Vasco, é que o Ryan é o principal jogador do Vasco.
em outras temporadas, 23 e 24, foi o Verratti, sem sombra de dúvidas. E esse ano não. Esse ano, né, vem sendo o Ryan, vem em alguns momentos o Nuno, o Coutinho, o PH, né, o Barros. Então, o Vasco qualificou o seu elenco. Tem uma outra forma de jogar, que a gente precisa pontuar isso. Hoje o jogo do Vasco valoriza muito mais quem tem qualidade técnica do que quem não tem. Então o Verratti tem mais dificuldade nesse sentido. Porque em 23 e em 24, que ele foi fundamental, o Vasco vivia do Verratti. Era só bola aérea. E hoje não é assim. Então ontem, né, ficou muito claro a necessidade que o Vasco tinha de testar, né, com ele ali na frente, o Andrés Gomes, que na minha opinião foi muito bem, precisa ter sequência, precisa entrar contra o Fluminense para tocar o terror ali nas costas do René, né, que costuma jogar de lateral esquerdo, é ele ou o Fuentes, e continuar com o Ryan de 9, Coutinho e Nuno, tem que ter sequência esse time, sabe? Porque acho que o Vasco ganha muito. Família, assim, eu entendo, né, até comentei isso aqui com vocês, né, que a galera me chama de chato e tudo mais, mas eu acompanho muito futebol, de um modo geral, porque entendo que isso é importante para acrescentar aqui também no nosso trabalho, nas nossas opiniões e tudo mais. Então o Vasco hoje, para conseguir vencer, para o Vasco estar bem na tabela, ele tem que superar alguns adversários que estão, né, no momento bom, que é o caso do Palmeiras, que é o caso do nosso rival. Então ontem eu estava assistindo o jogo do Palmeiras, um primeiro tempo ali de muita dificuldade técnica, mas o Palmeiras, família, corre muito. O Palmeiras tem muita intensidade, é um time que, cara, leva uma dinâmica para o campo que fica difícil competir se você não ajustar. Se você não tiver jogadores que possam duelar contra os jogadores do Palmeiras. Família, são todos os jogadores que contribuem com essa intensidade? Não. O Veiga não é esse jogador. Tem outros lá, só que você tem o Veiga, mas você vai ter o Felipe Anderson, você vai ter o Maurício e você vai ter o Vitor Roque. Sabe, o Veiga faz o jogo fluir e esses caras pra, né, pressionar, pra recompor. E no Vasco não estava acontecendo isso. Quando você tem Coutinho e Verratti, fica muito difícil para esse time pressionar, para esse time recompor. O vascaíno precisa ter esse olhar. E aí você tem que analisar o momento, né, de cada jogo para colocar determinados jogadores. Porque hoje o futebol exige muito da parte física. É assim que o Palmeiras joga, é assim que você tem que, né, olhar para um time que tem mais qualidade técnica que o seu, que no caso é o nosso rival, para você competir contra o Fluminense. Você tem que tentar duelar também nessa parte física, principalmente em jogos de caráter decisivo, como vai ser a Copa do Brasil, que às vezes, né, pelo nervosismo da partida, da decisão, a parte técnica foge um pouco, mas a física precisa fazer a diferença, e o Vasco perdia muito nesse sentido. E ontem, o Vasco foi o time mais equilibrado dos últimos 15 anos. Você pode ter certeza disso. Infelizmente, o Hugo Moura fez o que fez, dificultou ali, né, o nosso jogo, o nosso teste. Mas esse time precisa ir a campo, né, principalmente ali do meio pra frente novamente. Né? O Verratti, na minha opinião, tem que continuar no banco. Fui!